PSG com uma virada espetacular para cima do Manchester City, goleada do Real Madrid, o Corinthians garantido na final da Copinha, Grêmio e Inter tropeçando na estreia do Gauchão, Galo e Cruzeiro tropeçando no Campeonato Mineiro e virada do Palmeiras no clássico contra o Santos. Esses e os principais jogos que tiveram ontem, nessa quarta-feira, dia 22 de janeiro, você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar a partir desse Bragantino 1-0 no Velo Clube, a partir do Campeonato Paulista, e vai passar por todos esses principais jogos, beleza? Vitória do Bragantino sofrida, gol no finzinho já, aos 50 do segundo tempo, gol marcado pelo Lucas Evangelista, na assistência do Nacho La Quintana. A gente já vem vendo aqui, esse foi o terceiro jogo do Bragantino, sempre analisando a escalação do Bragantino, né? E a gente olhando aqui, a gente já percebe uma mudança. Dessa vez o Pita, que veio do Cuiabá, não começou como titular. O Sacha foi utilizado mais à frente e o Mosquera e o Vinicinho pelas pontas, né? Então o Pita dessa vez veio do banco. E eu cheguei a trazer aqui no canal o anúncio do Peter no Bragantino e eu tinha um questionamento de o que seria feito com o Alejandro, né? O artilheiro do Brasileirão no Bragantino estava sem espaço e por isso tinha sido emprestado para o Vitória. Só que ele foi o artilheiro do Brasileirão, então ele voltou numa expectativa muito alta. Só que aí o Bragantino vai lá e paga caro no Pita. Não faz sentido você ter dois desses centroavantes, além de ter o próprio Thiago Borbas no elenco. Então já saiu um monte de notícia de que tem várias equipes interessadas no Alejandro, inclusive o que está sendo especulado mais fortemente é o Sevilla, né? Então a tendência é que o Alejandro não permaneça depois de ter sido artilheiro do Brasileirão, junto com o Yuri Alberto. Do lado do Velo Clube, segundo jogo seguido que dá muito trabalho, né? Aqui tomou um gol no finzinho pro Bragantino e contra o Corinthians deu muito trabalho, chegou a empatar, não segurou por muito tempo o empate e tomou o gol do Thales Magno. Mas dois jogos seguidos contra equipes muito fortes que o Velo Clube deu muito trabalho, tá bom? O Daniel Amorim, o centroavante, deu 3 finalizações. Daniel Amorim, ex-Vasco, tá bom? Então com isso, vitória por 1-0 do Bragantino. Corinthians venceu mais uma e mais uma por 2-1. Os três jogos até o momento nesse Campeonato Paulista foram por 2-1. 2-1 contra o Bragantino, 2-1 contra o Velo Clube e agora 2-1 contra o Água Santa. Então os três placares iguais do Corinthians, tá bom? Saiu vencendo muito cedo com o gol do Alex Santana, um gol de calcanhar. E depois o Tchoca, o João Pedro Tchoca, faz um gol na base da bola parada também. Os dois gols logo no início da partida na base de dois lances de bola parada. Quando parece que o Corinthians já tinha matado o jogo ali, o Netinho acha um golaço, um chute de fora da área e deixa o Água Santa no jogo. Só que com a expulsão do Ramon, meio que quebrou essa expectativa, tanto é que o jogo terminou com o Corinthians trocando passe e o Água Santa sem nem pressionar. Parecia que o Corinthians satisfeito com os 3 pontos e o Água Santa satisfeito em perder por pouco, já que o Água Santa tinha vindo de um 6-0 para o Mirassol, tinha sido goleado na última rodada. Então, parece que estavam satisfeitos em perder só por 2-1, mas acaba que perderam por 2-1 e perderam por 6-0, você sai com 0 pontos da mesma forma, né? Então, acho que faltou um pouquinho de coragem nessa reta final pro Água Santa. Do lado do Corinthians, o que dá para destacar? O Memphis Depay veio do banco, o Yuri Alberto veio do banco. É um Corinthians ainda não utilizando 100% do seu time, né? Porque no gol o Hugo ainda não voltou, o João Pedro Choca vem jogando, o Léo Maná sendo utilizado na lateral direita ao invés do Mateuzinho. O Garro não está à disposição, né? Teve problema físico, teve essa confusão na Argentina, né? Que ele matou um cara, atropelou, enfim. E o Pedro Raul teve minutagem, né? Dessa vez o Romero não começou como titular, como tinha sido no jogo passado. Enfim, tanto é que o Yuri veio do banco, o Depay veio do banco. É um elenco do Corinthians que está muito forte. Vale destacar a volta do Diego Palacios também para essa lateral esquerda. Inteiro fisicamente pode agregar bastante para esse time. Que de lateral esquerdo tem quem? Tem o Hugo, tem o Diego Palacios e tem o Matheus Bidu. Tá bom? Então o Bidu é o titular desse time. O Hugo, a torcida, eu enxergo que não tem tanta simpatia. Já chegou a ser muito odiado, hoje não tanto. É, mas não é aquele cara que você olha e fala, o titular do Corinthians é o Hugo. Não tem como. Então é o Bidu e o Diego Palácio tem potencial para virar o titular desse lateral esquerdo, tá bom? Mas nesse início de Paulistão, o Hugo vem tendo bastante minutagem. Do lado da Água Santa, cara, vale destacar o Netinho, um golaço de fora da área. O Igor, no geral, fez uma partida interessante também.
O Luan Dias e Santos, né? Na base da bola parada, importante para esse time. No geral é isso. Veio. É, não tem muito mais o que falar. O técnico é o Marcelo Cabo, né, cara? Ex-Goiás, ex-Atlético Goianiense. Enfim, com essa vitória por 2-1 do Corinthians. Ponte Preta e Portuguesa ficaram no 0-0. Teve duas expulsões da Portuguesa, cara. Que loucura. Um com 29 do primeiro tempo e outro com 53. Um do Alex Nascimento. É um zagueiro que era do Santos, esse Alex Nascimento, não é? E um do Maceió. Caraca, então com 2 a menos, a Portuguesa conseguiu segurar um empate, cara. É o zagueiro aí Santos? Não sei, eu acho que não. O zagueiro aí Santos era mais novo, né? Enfim. Mas a Portuguesa, mesmo com 2 jogadores a menos, conseguiu segurar esse placar. Espetacular. Ó, vamos ver as estatísticas. Deve ter sido um amasso da Ponte. Ó, 19-8 em finalizações. Posse de bola 71% a 29%. Escanteios 10-0. Então, a Portuguesa se segurou para arrancar esse 0-0, né? E o Henrique Almeida ainda perdeu um pênalti, parece. Ou não, foi só um chute pra fora, aliás. Que ele tá falando perdido, né? Mas eu acho que foi só um chute pra fora. Tá bom? Então a Portuguesa, mesmo com 2 jogadores a menos, segurou esse empate. No Clássico Paulista, o Santos saiu vencendo com o gol do Guilherme de falta, tá? No início de temporada muito bom. Ele chegou a ser especulado uma saída dele, mas ele foi talvez o principal jogador do Santos na última temporada. E nesse início de temporada, continua sendo o principal jogador do Santos, tá bom? Tem o Pituca que é importante, o Soteldo voltou de empréstimo, beleza. Mas o principal jogador do Santos ainda é o Guilherme, tá bom? Aí o Thales, que vem fazendo um excelente início de Paulistão. Na rodada passada tinha feito gol contra o Noroeste e agora faz gol de novo contra o Santos. Gol de cabeça, né? Depois de um cruzamento do Maurício. E na reta final, o Richard Rios, em um chutaço de fora da área, fez a virada do Palmeiras. Tá bom? Então com isso, vitória do Palmeiras. Nesse time do Santos, eu queria destacar que eu notei uma coisa, que eu assisti o início da partida, depois eu fui assistir o jogo do Grêmio, né, que era às 10 horas, esse daí começou 9h30, então eu assisti só o início. Vale destacar que o Tassiano saiu machucado no início do jogo, né, jogou só 18 minutos, e eu gostei muito que dá pra ver que o Pedro Caixinha já tá colocando uma metodologia, que é o seguinte, o cara que tá com a bola, ele vai atacando o espaço, e o cara que tá na posição sai daquela posição, ao invés de aparecer para receber a bola, ele se desloca para deixar o espaço para o cara que tá com a bola. Então no início do jogo foi isso que eu percebi. Por exemplo, o João Basso com a bola, o Léo Godoy estava na direita. O João Basso ia vindo aqui para a direita e o Léo Godoy ia se movimentando para o meio. Então esse espaço ia abrindo para o João Basso avançar. E aí vale para qualquer outra posição. Então eu achei isso muito interessante, uma movimentação que ele já vem implementando. Um Santos que tentou se impor desde o primeiro minuto. Lógico, eu posso comentar até os 25 do primeiro tempo, do jeito que foi o jogo. Depois disso, eu fui assistir o do Grêmio. Eu achei interessante que ele tá dando minutagem para esse Luca Meireles, da base, né? Ele saiu no intervalo, mas começando como titular. Então, interessante isso daí. Que nem eu falei, o Guilherme segue sendo o principal jogador desse time do Santos. Ainda vieram do banco o Rainer, o Luan Pérez, o Lucas Braga, o Rincon e o Wendel. Tá bom? Enfim. Do lado do Palmeiras, um Palmeiras também ainda poupando muito jogador. Ó, o Naves na zaga, o Giai. Cara, eu acho que o Palmeiras, até o momento, pagou muito caro para um cara que ainda não conseguiu mostrar um diferencial a mais, tá? O Giai ainda não mostrou nada demais. O Fabinho sendo utilizado no meio de campo, o Maurício ao invés do Veiga, o Thales na referência. Então, ainda não usou seus reforços, né? Não usou o Paulinho, Facundo Torres não começou esse jogo, tinha começado o passado, mas esse não. Então ainda mesclando muito o elenco, o Abel aproveitando esse início de temporada para fazer testes, né? Entraram o Alan da base, o Luigi no ataque também, o Atuesta que voltou de empréstimo no meio de campo, o Rômulo que tinha vindo na temporada passada para o Palmeiras, vindo do Novo Horizontino, e o Marcos Rocha também, tá bom? Enfim. Aí no Campeonato Mineiro, Betim 2-0 no Aimorés. O Galo, ainda com o time da base, empatou com o Democrata em 1-1. Saiu perdendo e empatou, né? Tombense 1-0 no Itabirito. Atlético e Cruzeiro, cara, esse jogo foi numa Mané Garrincha, aqui em Brasília. 1-0 Atlético e o Cruzeiro jogou com os titulares. O Gabi não jogou, né? Mas se a gente olha o time, é o time titular do Cruzeiro com uma outra diferença, né? Não usou o Matheus Pereira e não usou o Gabi. De resto é o time titular, né? Que foi mostrado na FC Series, né, nos jogos contra o São Paulo e contra o Galo, que tinha empatado os dois.
né? E agora perde esse primeiro. Então, em 3 jogos, o Cruzeiro tem 2 empates e uma derrota. Frustrando um pouquinho. Depois dessas contratações, o time ainda não engrenou na mão do Diniz. Veio do banco o Tevez, que vem sendo bem aproveitado pelo Diniz, jogador da base. O Lautaro Dias, para essa referência, o Christian no meio e o Lucas Silva no meio também. Então, assim, o Diniz não pode reclamar de elenco. O elenco do Cruzeiro tá bem bom, tá? Tem excelentes opções. Para esse jogo, dos titulares, só o Gabi e o Matheus Pereira não jogaram. E mesmo assim, perdeu para o Atlético. As estatísticas, não tem chutes, né? Só chutes a gol. O Cruzeiro não deu um único chute a gol, cara. Nenhum chute a gol. Isso é bizarro. Posse de bola bem equilibrada. Não é normal pelo estilo de jogo do Cruzeiro. Normalmente tem bem mais. É um Cruzeiro que ainda não. O Diniz não conseguiu implementar sua ideia de jogo, né? O Uberlândia venceu do Vila Nova de Minas também por 1-0. No Gauchão, Guarani de Bagé 2-2 com o Inter. Diz que o Guarani estava vencendo, né? Aí o Vitor Gabriel empatou no segundo tempo. Juventude 2-0 no Ipiranga com 2 gols do Gilberto. Vamos ver como é que tá esse time de início do Juventude. No gol tá o Gustavo, que veio do Criciúma. Nessa linha de defesa tá o Everton, que era ponta e virou lateral. O Cipriano na zaga, Abner na zaga e Filipinho na lateral. No meio de campo, Kelvin, Jadson e Luiz Mandaca. E à frente o Enio, que veio do Amazonas. O Gilberto e o Eric Farias, ex-Grêmio, ex-Vasco também. Vieram do banco Danilo Boas, o zagueiro. Reginaldo Lopes não conheço, Gabriel Talharo é o atacante, Emerson Batalha também não conheço e Davi Góes também não conheço. Estão aparecendo jogadores novos nesse time. Vale destacar que ainda ficou no banco o Nenê, não entrou, o Jean Carlos não entrou, o Alan Ruschel não entrou. Então tinha opções boas que também não foram utilizadas e ficaram no banco. São Luís 2-1 na Avenida, São José 1-1 com Pelotas, Grêmio 0-0 com o Brasil de Pelotas. Eu vou fazer a análise desse jogo no meu canal do Grêmio, o link tá aqui embaixo, Berg Grêmio. Aí eu vou aprofundar nos principais destaques da partida. No Baiano, Barcelona de Ilhéus, né, empatou com Jacobina 2-2. Copa do Nordeste, América de Natal 2-1 no Juazeirense. Náutico venceu do Ceará 1-0. Vamos ver como é que tá as duas equipes. Ó, olhando o Náutico, quem tem de conhecido aqui? Cara, Auremir, volante que já passou por algumas equipes conhecidas, passou pela Chapecoense, que eu me lembro, acho que pelo Ceará também, né? Quase certeza. Que mais? Cara, eu não conheço quase ninguém desse time do Náutico. Olhando o Ceará, que vai disputar a Série A, no gol Kehler, ex-Inter, ex-Vasco. A linha de defesa com o Dieguinho, ex-Goiás. Esse Menezes eu não sei quem é. O Nicolas, ex-Grêmio, ex-Atlético Paranaense. Ex-América Mineiro. E Marlon, ex-Cuiabá, ex-Corinthians, também nessa dupla de zaga com o Menezes. No meio de campo, o Richardson, que já está há muito tempo no Ceará. Fernando Sobral, que era do Ceará, estava no Cuiabá, voltou para o Ceará. O Mugni, que é aquele que já chegou até ser camisa 10 do Flamengo, tava, acho que o último clube dele tinha sido o Sport, se eu não me engano, no Ceará. Na frente, o Galeano, não sei quem é, tava com a camisa do Nacional ali, né? Deve ter vindo do Nacional. Pedro Henrique veio do Corinthians, excelente reforço, ex-Inter também. E o Ailon também, ex-Inter, ex-Paysandu, ex-Goiás, também nesse ataque que já estava desde a Série B, né? Vieram do banco Vitor Maranhão, Recalde, Matheus Bahia, lateral esquerdo, né? Ex-Bahia. Lourenço, atacante, ex-Avaí. E o William Machado. Vale destacar outros reservas, o Fernando Miguel, goleiro ex-Vasco e ex-Atlético Goianiense. O goleiro Bruno, não é aquele que era do Flamengo. É o goleiro Bruno, ex-Náutico e ex-Caxias. O Éder, zagueiro ex-América Mineiro. E o Matheus Araújo, meio-campista ex-Corinthians. Tá? Então tem alguns caras conhecidos nesse elenco do Ceará. CRB e Vitória 2-2. O Vitória saiu perdendo em 2 momentos, né? E aí empatou com o Janderson no primeiro tempo e com o Neres, excelente zagueiro ex-Cruzeiro no segundo tempo. Olhando aqui as equipes, primeiro o CRB, goleiro Matheus. Cara, acho que é Matheus Albino, se eu não me engano. Ex-Brasil de Pelotas, eu acho. Na linha de defesa, o Matheus Ribeiro, ex-Santos, né? Ex-Chapecoense também. Aqui eu acho que é Ian Souto. Acho que já passou pelo Curitiba. No meio de campo, acho que aqui é Rodrigo Varão, tá? Não vou afirmar com toda certeza. O GG ex-Avaí, Léo Pereira ex-Grêmio ex-Corinthians, Anselmo Ramon ex-Cruzeiro, ex-Chapecoense. Quem mais dá pra destacar nesse time, cara? Acho que de principais destaques é isso. No lado do Vitória, que de novo vai continuar na Série A, né? Vai disputar Sul-Americana também. Manteve o Lucas Arcanjo, nessa linha de defesa trouxe o Claudinho do Criciúma, excelente reforço. Manteve o Lucas Esteves na lateral esquerda, muito bem. Trio de zaga,
Esse Marcos, eu acho que é o Zé Marcos, ex-Juventude. O Wagner Leonardo, que já criou muita identificação com o clube. E o Neres também, ex-Cruzeiro, excelente zagueiro. É um trio de zaga interessante. E buscou dois caras de times rebaixados. Rebaixados não, o Zé Marcos não foi rebaixado com o Juventude. Enfim, buscou ele e o Claudinho, sim, rebaixado com o Criciúma. Excelentes movimentações. Nesse meio de campo, o Ricardo Hiller, o William Oliveira e o Ronald também, que foi rebaixado com o Cuiabá, né? Com o Criciúma, aliás. E mais à frente o Fabrício, ex-Grêmio, ex-Levante, chegou nessa temporada. E o Janderson, que já estava no clube também, ex-Botafogo. Vieram do banco o Val, não sei quem é. Raul Cáceres, né, ex-Vasco, ex-Cruzeiro, para lateral direita. Gustavo Mosquito, ex-Corinthians, pro ataque. O Wellington Rato, que veio de São Paulo, para essa meia de armação, caindo mais pro lado direito. E o Carlos Eduardo, atacante ex-Goiás e ex-Palmeiras também. O Sport venceu do Ferroviário, vale destacar o Matheus Alexandre, cara. Aqui, ó. Ele deu assistência para o gol do Gustavo Maia e ele fez o gol da virada, tá bom? Então o Matheus Alexandre, que veio do banco, participou dos dois gols. Com certeza o grande destaque do jogo. Que eu trouxe o vídeo aqui no canal. Eu falei, foi uma grande contratação, só que o Sport pagou 9 milhões de reais. 9 milhões de reais no Matheus Alexandre eu acho exagero. Independente dele ter decidido o jogo, eu ainda acho que é muito caro, tá bom? Mas lógico, futebol é desempenho. Se ele jogar demais nessa passagem pelo Sport, esses 9 milhões vão ter valido a pena. Se não, vai ficar claro que pagou demais. E eu acho que foi o que aconteceu. É bom jogador, mas 9 milhões de reais eu acho exagero no Matheus Alexandre. Mas decidiu o jogo, né? O que vale destacar aqui? O Kaique França, goleiro ex-Corinthians, a linha de defesa. Acho que é Igor Cariúza, ex-Fortaleza, né? Chico, que é da base. Antônio Carlos, que veio do Fluminense. E o Diego Hereda, que era do Náutico. Fabrício Domingues, volante que já estava no clube. Tite Ortiz, que já estava no clube. O Barleta, que era do Ceará, do Corinthians, do São Bernardo. Nessa ponta, né? Aqui é ao contrário. O Lucas Lima é centralizado e o Barleta é aberto. O Gustavo Maia também fez um golzinho. Mais à frente, o Gustavo Coutinho, que era do Atlético Goianiense, mas já estava no Sport na última temporada. Veio o Lene Lobato, o Gonçalo Paciência, que tem tudo para ser um dos principais jogadores do time, né? Veio do Sanfrecce Hiroshima, tinha passagem pelo Eintracht Frankfurt. Entrou o Romarinho também, que era do Fortaleza. O Johan, que chegou recentemente do Inter, tem passagem pelo Palmeiras, pela Chapecoense. E o Matheus Alexandre, essa lateral direita, que veio do Cuiabá. Vale destacar aqui no banco ainda o de Plácido, que é aquele que era do Botafogo, que quase ganhou o Brasileirão. O Dalbert, que era da Inter de Milão, do Inter. E é isso, tá bom? Com isso, vitória do Sport com destaque pro Matheus Alexandre. Na copinha, o Corinthians passou um gol de cabeça no início, do Bahia, capitão do time. E a partir daí, teve dois expulsos no segundo tempo, o Luiz Fernando do Corinthians e o Luiz Eduardo, zagueiro do Grêmio. O jogo ficou com muito espaço, o Corinthians perdeu muitos gols, o Grêmio também perdeu gols. Na reta final teve um lance que o Kevin furou uma jogada que se ele, sozinho, se ele acerta a bola era gol. Ele acabou furando, o Grêmio teve oportunidades, mas está eliminado. Com isso, final do Paulistão vai ser entre Corinthians e São Paulo, clássico paulista. Indo aqui para a última competição, Champions, vamos aqui passar pelos outros jogos também. Primeiro aqui, Shakhtar Donetsk 2-0 no Brest. Vale destacar aqui já os gols do Kevin, ponta, ex-Palmeiras, e o Sudakov de pênalti. Olha, esse time do Shakhtar, vamos ver quem tem de conhecido aqui. Vinícius Tobias, ex-Real Madrid e ex-Inter, surgiu no Inter, né? Marlon Gomes, ex-Vasco. O Pedrinho, né, que era do Galo, já em titular de Champions, cara. Que loucura. O Kevin, ex-Palmeiras, e o Egnaldo, ex-Vasco. Então, caras que... O Egnaldo saiu meio escanteado do Vasco. O Kevin não mostrou muita coisa no Palmeiras. O Pedrinho era reserva do Galo. E o Vinícius Tobias quase não jogou no profissional. Então, caras que não se destacaram no futebol brasileiro. O que conseguiu mostrar mais coisa foi o Marlon Gomes. Mas mesmo assim não chegou a se tornar tipo, um dos principais destaques do futebol brasileiro, mas mesmo assim foi o que mais teve amostragem aqui no nosso futebol. O Pedrinho na época do Corinthians, mas recentemente não, né? No Galo ele era reserva, que nem eu falei. E caras que são titulares desse time do Shakhtar e que venceu do Brest, né? O Brest que faz uma boa Champions. Se eu não me engano, já tá garantido na próxima fase, tá bom? Não nos 8 primeiros, mas nos playoffs, né? Dos que entraram, esse Lacina Traoré, o Flamengo estava interessado, né? O Stepanenko, volante da seleção ucraniana também. De destaques é isso. Nesse time do Brest não tem ninguém muito conhecido, cara. Enfim. O Lala, lateral, ex-Strasbourg, muito bom também. O Bizot, se eu não me engano, é um goleiro holandês também, tá bom?
Enfim, no geral, vitória do Brest. Leipzig vencendo, Leipzig que faz uma Champions ruim, isso que tem um bom time, mas venceu do Sporting, que depois que o Rubem Amorim saiu, o Rubem Amorim desandou no United e o Sporting desandou também. O Joker continua metendo gol a rodo, mas é um Sporting muito longe do que mostrava quando tinha o Rubem Amorim. O Cesco fez 1-0, o Joker empatou e logo depois o Poulsen fez o 2-1, tá bom? O Real goleou 5-1 para cima do Salzburg. Esse time do Salzburg que também faz uma Champions horrível. Em casa, já conseguiu tomar 4-0 do Brest nessa Champions. Então, uh, essa filial aí do Bragantino não tá muito boa, não. Enfim, o Rodrigo fez os 2 primeiros gols. Esse segundo foi um golaço, um passe de calcanhar do Bellingham e ele chega finalizando uma chapada no cantinho, golaço. O Mbappé roubando a bola do goleiro, né? O Vinícius fez 2 gols também, os 2 gols muito bonitos. O primeiro um chutaço depois de um passe do Modric e o outro uma jogada muito linda, que o Real começa na saída de jogo lá atrás, termina em um passe do Valverde, um drible desconcertante do Vinícius e ele tira do goleiro para fazer o 5-0. E aí o Bisdrup na reta final faz um golaço também, pegou muito bem na bola. O gol de honra para esse 5-1 do Real Madrid, tá bom? Aí agora a gente vai pro 3-0 do Arsenal, era o esperado, né, contra o Dinamo de Zagreb. Logo no início o Rice já abriu o placar e depois o Arsenal só foi controlando e ampliando essa margem para construir essa vantagem. Ó, estatísticas, duvido que o Dinamo de Zagreb deu 7, 8 chutes. Aqui ó, deu 5. O Arsenal é uma equipe que pode até não criar muito, mas é uma equipe que controla muito o jogo, tá bom? Aqui, ó, só 4 chutes a gol também. Que nem eu falei, é uma equipe que controla muito o jogo, o Dinamo de Zagreb nenhum. Então, não cria um grande volume de jogo o Arsenal, mas não deixa o adversário crescer na partida também. Inter de Milão 1-0 no Sparta Praga. Gol do Lautaro Martinez, mais um. E aqui a grande virada do PSG, saiu perdendo por 2-0. O Grealish não fazia gol há um ano, né? Recentemente tinha feito e agora faz mais um, né? Então, é, critiquem o Grealish aí, o cara tá metendo gol agora, pô. O Haaland, de novo, né? Sempre fazendo gol. E aí o Dembélé faz o 2-1. Logo depois o Barcola empata. Então em questão de 2 minutos, 4 gols. E aí o João Neves faz um gol depois de um cruzamento. E o Gonçalo Ramos fecha o placar nesse 4-2 pro PSG, tá bom? O PSG, antes desse jogo, estava fora da vaga de playoffs, né? Pra gente ver, o Brest já garantiu vaga e o PSG não. E o City também não. Pra gente ver como é que é o futebol. E o PSG apresenta um bom futebol, é porque o início de Champions foi ruim, pegou adversários muito fortes também, mas o PSG vem apresentando um bom futebol, vem fazendo uma temporada interessante, sem nomes tão marcantes, quando tinha Mbappé, Neymar, Messi, enfim, jovens promessas agora, o cara mais experiente desse ataque é o quem? O Dembélé? Então, assim, continua sendo um cara muito jovem. E do lado do City, hoje, o City não tá pegando vaga em playoffs e tem só mais uma rodada, né? Esse mau momento do City pode pesar em uma não classificação. Por mais que tenha melhorado na Premier League, que abriu 2-0, não soube controlar o jogo e tomou essa virada espetacular. Mas tem total condições ainda de vencer o último jogo e, dependendo de resultados, passar de fase também. O Milan 1-0, um golaço do Rafael Leão no primeiro tempo. Aqui uma zebraça, Feyenoord 3-0 no Bayern de Munique. 2 gols do Santiago Jiménez, centroavante da seleção mexicana, e um do Ueda, o japonês Ueda, assistência do Milambo. Estatísticas, deve ter sido um amasso do Bayern e não converteu em gols. Olha isso, cara. 30 finalizações do Bayern, nenhum gol. 8 do Feyenoord, 3 gols. O Feyenoord acertou o gol 3 vezes, fez 3 gols. O Bayern acertou 6, não fez nenhum. Escanteios, 13-1 pro Bayern. Então fica muito nítido o que foi o jogo. Posse de bola, 80% a 20%. Fica nítido o que foi o jogo. Não precisa nem ter assistido, que pelas estatísticas dá para entender. O Bayern teve a bola, criou muitas oportunidades e não aproveitou. O Feyenoord em contra-ataques achou os seus gols. Ponto. Tanto é que, ó, em gols esperados, o Feyenoord 1,75, fez 3 gols. O Bayern 2,8, não fez nenhum. Então o que que pesou aqui? A eficiência. Com isso, 3-0 Feyenoord, uma zebraça, pelo que se esperava e pelas estatísticas também, que a tendência era a vitória do Bayern, não aproveitou as oportunidades e o Feyenoord foi muito eficiente. Com isso, 3-0 Feyenoord. Último jogo de hoje, de ontem, né? Celtic 1-0 no Young Boys. Um gol contra, do Benito, do Young Boys. Vitória sofrida aí do Celtic. Depois ainda teve uma expulsão do Maeda, atacante japonês. O Engels ainda tinha perdido um pênalti no primeiro tempo para o Celtic.
Recentemente o Celtic tinha perdido o clássico contra o Rangers por 3-0, né? Mas é um time interessante, cara. Tem bons jogadores. O técnico também é o Brandon Rodgers, que atua na Premier League. O Schmeichel, o goleiro ídolo do Leicester. Talvez o maior jogador da história do Leicester, junto com o Vardy. Carter Vickers, zagueiro ex-Tottenham. Que mais? O McGregor, volante da seleção escocesa. O Maeda, que é um bom atacante. O Furuhashi, um bom atacante. Tá bom? O Ida é um bom atacante também. Então é um time que tem jogadores até que interessantes. No lado do Young Boys, quem que tem te conhecido aqui? Eu acho que quase ninguém, né, cara? Eu não vou conhecer, acho que ninguém aqui desse time. É, não conheço ninguém desse time do Young Boys. Realmente é difícil aprofundar alguma coisa olhando pra esse time do Young Boys. Eu não consigo conhecer ninguém desse time do Young Boys mesmo. Tá bom? Então, no geral, é isso. Deu pra passar por todos os jogos, muitos campeonatos, né? Os campeonatos estaduais que tinham começado basicamente o Carioca e o Paulista, já um pouquinho mais cedo, mas agora começando o Mineiro já desenvolvendo, o Gaúcho teve a sua primeira rodada, a Copa do Nordeste também, Copinha indo para a sua final, e na Champions também agora tendo só mais uma rodada já nessa fase decisiva, antes de ir para os playoffs e os matas-matas da Champions. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se não gostou pode deixar o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Eu tô fazendo essa, como é que eu posso falar? Passagem de todos os jogos diariamente. Então, com você inscrito com o sininho ativado, o YouTube sempre vai te mandar esses vídeos. Beleza? Foi esse o vídeo. Valeu e falou.